Olá a todos, estamos em mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje é especial porque estamos no episódio de número 200, ou seja, há 200 semanas que nós, juntinhos, nesse momento, nos reunimos para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E é muito bom estarmos aqui uma vez mais. Se você se juntou depois, não se preocupe, terá a oportunidade de nos acompanhar nos próximos 200 episódios. E hoje continuamos o estudo do livro Jesus no Lar. Estamos no capítulo 9. Quem preparou a reflexão para nós foi a Ana Márcia, do capítulo intitulado O Mensageiro do Amor. E já percebemos que as lições de Neio Lúcio, autor espiritual do livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, são pequenos frascos de luz divina com muita reflexão. Daqui a pouquinho a Ana Márcia vai estar conosco, você vai entender a profundidade dos ensinamentos trazidos. E também lembramos que teremos a nossa live que acontece. Ela é transmitida no nosso canal do YouTube e fica gravado. Se você não puder estar conosco, não tem problema se assiste depois, mas é muito bom. É um clima bastante fraterno. E hoje a gente vai ter a Lana e o convidado de sempre dela, o Evaldo. A dupla dinâmica vai estar com a gente aí novamente mais tarde discutindo. Mas fique conosco, porque além do podcast com reflexões interessantes, no final temos sempre o nosso momento da prece, que fazemos questão de buscar uma poesia. A de hoje é bastante tocante. Trouxemos outra poesia de Maria Dolores para iniciar o nosso momento de oração. E como sempre, encerramos essa nossa pequena introdução com um convite ao seu coração. Vamos ouvir? Do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 9, O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enjoado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com os enfermos, importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O todo-bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre, usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro emissário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava
excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as ao mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as 2 asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Nesta breve história de Neio Lúcio, destacam-se os temas da sabedoria e do amor. Conquista essa que ainda não estão efetivamente incorporados à nossa conduta diária, pela qual justifica-se a advertência quanto ao uso dos talentos que recebemos ao reencarnar, buscando o desenvolvimento pleno de nossas conquistas intelectuais com base na lei de amor, justiça e caridade, conforme exemplificou Cristo e como ele a entendia: benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Os personagens dessa história pode ser cada um de nós, não porque somos missionários, mas porque temos um compromisso perante as leis divinas e somos convidados a servir na vinha de Deus. Então, essa mensagem é para quantos de nós que ainda não nos decidimos verdadeiramente do que fazer com os talentos que recebemos. Lembrando aqui da parábola dos talentos contada por Jesus, que é uma exortação aos discípulos a usar seus dons dados por Deus a serviço de Deus, habilidades que recebemos para servir ao próximo, pois que a inatividade ou desperdício implica em prejuízo e consequência, como descrito na questão 988 do Livro dos Espíritos. Cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, o que é fatal para a felicidade futura. Homens fracos, que vos limitais à treva de vossa inteligência, não afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas ao regaço do Pai. Eis o convite do Espírito da Verdade endereçado aos espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Tal convite consiste em promover-se o indivíduo de modo que no coletivo sejam todos os seres humanos promovidos à sua real condição,
a de filhos de Deus. Mas como? Amando-se e instruindo-se. É sabido que o amor e a instrução possibilitam o avanço moral e o adiantamento intelectual da humanidade. Contudo, afirma Emmanuel no livro O Consolador que a parte intelectual sem a moral pode oferecer inúmeras perspectivas de queda, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E como se amar? Conhecendo-se a si mesmo, tendo cada um uma visão mais clara de quem é, do que deseja e do que não deseja para si. Porém, só conhecer não é o suficiente. Necessário se faz a reconstrução, a reforma íntima, para que possamos assim nos recompor com as leis divinas. E como amar ao próximo? Sendo consciencioso, procurando suavizar as dores daqueles que, como nós, trazem os espíritos marcados por um passado de ignorância, buscando a prática da caridade indistintamente e fazendo aos outros o que gostaria que lhe fizessem, a regra de ouro. E como se instruir? Evangelizando-se, aprendendo, estudando, formando-se, iluminando-se, polindo-se, libertando-se. E como instruir? Evangelizando-se, aprendendo, estudando, formando-se, iluminando-se, polindo-se, libertando-se. Da mesma maneira, porque o exemplo é a forma mais poderosa no processo educativo. As palavras são necessárias, mas os exemplos arrastam. Assim como nos orientou Francisco de Assis aos seus discípulos: vá e pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Bem a postura do Cristo, que vivenciou tudo quanto disse. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Texto extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Extraindo agora o espírito da letra, a fim de que a lição possa ser aplicada ao nosso contexto, Emmanuel nos orienta na lição Ciência e Temperança, que diz o seguinte: quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é companheira dileta do amor. Em razão disso, as menores manifestações da caridade, nascida da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Jesus foi e é o grande mensageiro enviado de Deus, e sua mensagem é lei, é amplo amor a tudo e a todos, sem preconceitos, sem julgamentos, nem distinção. Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e Atualidade, na lição Jesus e Amor, nos esclarece que numa sociedade agressiva e perversa, o mensageiro elegeu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava-o através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Em momento algum, se submeteu às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto, quanto amplo a todos que o cercava e o encontravam. A lição de hoje
é um convite ao equilíbrio da conquista da sabedoria, que traz o discernimento, que por sua vez dissipa o erro, e do amor, as duas asas que nos conduzirá ao reino de Deus, que habita em nosso âmago, um reino longínquo e ao mesmo tempo perto, o qual ansiamos tanto e buscamos tão pouco. Se antes a proposta era olho por olho, em seguida vem o mensageiro da paz, nos preparando por vir de lutas, com a bandeira do amor. Séculos depois, o Espírito da Verdade vem reviver, amando e instruindo-se, libertando-se pela luz recebida do Evangelho. O amor e a sabedoria são as duas asas do Espírito. O ideal seria que marchassem juntas, porém, a evolução do homem se faz de maneira muito lenta. Por isso, o progresso científico e o progresso intelectual do homem estão sempre à frente e o progresso moral bem atrás. A doutrina espírita, o consolador prometido pelo Cristo. Consolar, que vem do grego paracleto, que significa ao lado dele. Isto é consolar, estar ao lado, ser ombro, ouvido, suporte, caminhar juntos, com a tarefa de nos lembrar o que ele havia nos dito e ampliar a nossa compreensão, pois que a tudo se explica pela razão. Todavia, se não quisermos permanecer vazios de sentimento e pobres de luz, urge praticar a caridade essencial, que consiste em pensar com discernimento, falar e agir segundo os ensinamentos do Mestre, transformando o conhecimento em fonte de amor. Para concluir, voltemos a lição para nós. Pensemos nas nossas pequenas tarefas, a qual nos comprometemos ao reencarnar, os talentos que já conquistamos, e se já estamos atendendo à obrigação para a qual fomos chamados no trabalho do bem, em nosso favor e em favor do próximo. Que o mensageiro do amor, o Cristo, possa habitar em nós, a nos conduzir amorosamente a caminho do Pai. Iniciando o nosso momento de oração com a poesia Ante o Próximo, de Maria Dolores. E quem é o meu próximo? Indaguei ao coração da vida. E o coração da vida, obedecendo à lei, respondeu com voz clara e decidida: olha em redor de ti, onde o dever te leve, do espaço livre e amplo à senda estreita e breve. Fita em teu próprio lar. É teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente, e mais alguém do grupo familiar. É o vizinho piedoso e intransigente. É o mendigo a esmolar que te visita à porta, o amigo suscetível de amparar-te. É aquele que padece privação ou problema em qualquer parte. É aquele que te esquece e o outro que te humilha, a esconder-se no ouro em que se alteia e brilha, para depois cair quando se desilude. É aquele que se faz bandeira da virtude, e o outro que te apoia ou te faz concessões. É aquele que te furta o lugar e o direito, alimentando a sombra do despeito sem que te saiba ver as intenções. É a mulher que te guia para o bem e a outra que atravessa as áreas de ninguém, avinagrando corações. O próximo, afinal, seja onde for, será sempre a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te bondade, amparo e compreensão, amizade e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na presença do amor. E posso sem o próximo viver? Perguntei comovida. E disse novamente o coração da vida: acende sem cessar a luz do bem, trabalha, serve, crê, chora, sofre e auxilia. Sem o próximo em tua companhia, nunca serás ninguém. Mestre amigo Jesus, em te reconhecendo a presença amiga ao nosso lado nesses instantes de prece,
pois que sentimos a presença dos teus emissários de luz a se aproximarem de nós quando abrimos o nosso coração. Nos juntamos a Ti agradecendo a Deus, nosso Pai, o dom da vida e as oportunidades que se sucedem. Rogamos ao mais alto, junto ao Teu coração, o amparo de que tanto necessitamos, pois que reconhecemos nossas quedas e erros. Mas aprendemos contigo, Jesus, a olhar para o mais alto e reconhecer a misericórdia e o amor profundo em toda parte. E estes pensamentos nos fortalecem e nos fazem buscar a força na vida que nos cerca, lembrando-nos dos teus ensinamentos de que o Pai maior quer que nos fortaleçamos para olhar para a vida, para olhar para o nosso próximo, enxergando imenso instrumento de trabalho, de conquistas espirituais e de fortalecimento dos nossos corações. Portanto, agora te buscamos, Mestre Jesus, renovados, cheios de novo ânimo, cheios de vida, prontos e dispostos a encarar, na sucessão do tempo e dos acontecimentos, tudo aquilo que a vida nos traz e nos trará. Graças te damos, Mestre Jesus, por esses instantes de renovação e de prece. Graça te damos pelos ensinamentos do Evangelho e aprendemos contigo que também devemos dar graças ao Pai maior, Senhor do Universo, que com tanto amor nos envolve em nossa caminhada. Que a tua luz nos envolva e nos ampare sempre. Que os emissários de luz, espíritos amigos, anjos de amor continuem a nos caminhar e que da nossa parte busquemos com eles sintonizar para que sigamos mais fortes e mais juntos de Ti, Jesus. Que assim seja.